Hoje, ao som do MC Rodolfinho, os moleque é liso. Agora tá tudo bem. Nós estamos numa boa fase pré, ao vivo e pós. Ou seja, antes do show, durante o show e depois do show, estamos lá em cima, estamos muito bem. O que ele faz antes do show e depois do show, eu não sei, para ele se considerar uma boa fase. Só sei que os repórteres, os paparazzis, estão de olho nele, a mídia está nele. E se ele está na mídia e está fazendo uma boa fase antes, durante e depois do show, tá tudo muito bom. Mas para estar na boa fase, tem duas coisas fundamentais. Primeiro, ele viu uns vida louca contando din-din, dinheiro é fundamental. E depois, um rapper gringo embrasar no Plim Plim, na Globo, é sucesso. Dinheiro e fama são as duas coisas mais importantes para a boa fase. Inspirado por esse exemplo do rapper gringo, da ideia do dinheiro e da fama, ele vai escrever uma história que começou mais ou menos assim. Ele foi ao shopping, adquiriu peças da Oakley. Ele gosta de um carro que chama Amarok. Ele adquire um tênis da Nike de modelo choque. Ele vai querer Calvin Klein, Tommy e a Lacoste. O que essas coisas todas têm em comum? Elas são mercadorias. E a mercadoria é um conceito fundamental para se entender, diante da sociologia, a sociedade contemporânea. Para começar a falar sobre a mercadoria, a gente poderia falar sobre o dinheiro, a história do dinheiro. Supostamente o dinheiro foi inventado lá atrás, na antiguidade. Um povo que morava na Lídia, supostamente foi o primeiro a utilizar o dinheiro. E o que é o dinheiro, o que era e o que é o dinheiro? O dinheiro é meramente um facilitador de trocas. Do quê? De mercadorias. Então, com a intermediação do dinheiro, se facilitou o comércio, o fluxo de mercadorias. Porque antes a economia era a troca direta entre as mercadorias, o que dificultava muito o avanço comercial. O dinheiro então facilita, é um facilitador das trocas. Mas há uma evolução nesse processo. Nós chegamos ao sistema capitalista. E a relação entre dinheiro e mercadoria se altera. Veja só, no sistema não capitalista, você tem uma mercadoria, usa o dinheiro para intermediar a troca por outra mercadoria. Já no sistema capitalista, o que acontece? A lógica muda. Você investe uma porcentagem de dinheiro, uma quantidade de dinheiro, na produção ou comercialização de uma determinada mercadoria. Ao final desse processo, você quer mais dinheiro do que o inicial. Ou seja, dinheiro inicialmente fez mais dinheiro. E dinheiro que faz dinheiro, intermediado por uma mercadoria, é chamado de capital. Muito bem, o capital marca a época capitalista. A mercadoria, ela também tem um processo de evolução. Acontece uma coisa estranha. As pessoas buscam se aproximar de determinadas mercadorias, porque parece que elas trazem às pessoas um valor que elas não teriam dissociadas da mercadoria. Por isso que ele quer um carro X ou um modelo de tênis ou roupa Y, porque parece que essas mercadorias têm uma vida própria, porque parece que elas têm uma aura própria e que elas se transcendem, se tornam de seres inanimados praticamente como seres vivos com uma vida própria. E nós vamos buscá-la e tentamos nós, seres humanos, se aproximar delas. Isto nós chamamos, dentro do sistema capitalista, de fetichismo da mercadoria. O fetichismo
Portanto, é quando a gente atribui a seres inanimados características de seres vivos. E há um fato curioso em todo esse processo. Parece que os papéis se invertem. Se você pensar, as mercadorias começam a ter uma vida própria e a agir como se fossem seres vivos, dando ordem a nós, que seríamos supostamente os vivos, mas que acabamos nos tornando apenas joguetes na mão da mercadoria. Ou seja, a mercadoria se torna o vivo e nós as próprias mercadorias. Veja que interessante, a mercadoria começa a controlar o processo, ela te dá ordens. Veja aquele exemplo famoso, você passeando pelo shopping, olhando as vitrines, é como se as mercadorias conversassem com você e dissessem: vem aqui, me leva, me compra. Ah, essa calça não serve. Ah, mas que você vai fazer uma academia, vai emagrecer, vai se ajustar ao tamanho dessa calça. E ela fala isso, é como se ela falasse isso para você. Então, o sujeito da história passa a ser a própria mercadoria, em vez dos seres vivos. Esta reificação, ou seja, o sujeito da história torna-se a mercadoria e ela se torna um ser vivo. E nós, que deveríamos ser os seres vivos, nos tornamos meros joguetes desta mercadoria e nós nos tornamos a mercadoria. Isto marca a nossa sociedade contemporânea. E chegamos no ponto máximo, no ponto áureo desse processo, quando aparece a figura do dinheiro. O dinheiro, que era meramente um facilitador das trocas, agora o dinheiro, no estágio atual da sociedade capitalista, ele acaba criando, ele se tornando o grande controlador do processo. Ele ganha autonomia, porque ele passa a prescindir da própria produção industrial, da própria produção do trabalho humano para ele se reproduzir. Se era necessário o dinheiro, produzir mais dinheiro para formar o capital intermediado por uma mercadoria, nesse momento nós desenvolvemos o auge da especulação financeira. O próprio dinheiro investido ou jogado nas bolsas de valores produz mais dinheiro, sem nenhuma intermediação de nenhuma mercadoria. Dinheiro acaba produzindo muito mais dinheiro, sem intermediação de qualquer processo de produção em que o trabalho humano esteja envolvido. Essa especulação financeira, que passa a ser então a marca do mundo atual, acaba completamente com o mundo do trabalho, com o mundo do emprego. O emprego passa a ser cada vez menor, uma vez que todo o dinheiro é carreado para a atividade especulativa. Há uma elite rentista que passa a controlar o mundo. E ela, na verdade, ela pode ser vista como um mero joguete na mão do próprio dinheiro. O dinheiro dá ordem: jogue lá na bolsa, porque aí na bolsa eu terei mais reprodução. E a pessoa faz isso. Acaba construindo um grande capital em suas mãos, um capital especulativo. O emprego, por exemplo, cada vez mais só haverá no setor de serviços, uma vez que o trabalho tradicional, industrial, vai minguando, porque todo o capital é carreado para a especulação financeira. Mas, segundo MC Rodolfinho, são os humilhados que vão vencer. Mas vão vencer como? Entrando no próprio sistema, se inserindo dentro do próprio sistema, se submetendo também ao sistema da mercadoria. Portanto, na letra da música não se coloca nenhuma grande revolução, nenhuma grande alteração. A vitória é se inserir no sistema, se adaptar ao sistema. E se você pagar para ver, ele vai estar lá, ao vivo, para te dizer. E eu vou deixar para você aqui no descritivo um link para um documentário sensacional sobre o funk, suas raízes populares. Aqui no descritivo, documentário sobre o funk 150 BPM. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha! Até o próximo Estudando Funk e tamo junto!